Vamos fazer aqui então hoje um quiz virtual. Será que você sabe tudo? Vamos nessa? A mecânica do jogo vai consistir com a visão do professor dentro da sala de aula ou no ambiente virtual. Então, verifique com o seu professor ou tutor como que vai ser a mecânica do jogo para a pontuação. Então, vamos nessa? E atenção que essa rodada será fácil, então vamos testar o seu conhecimento. Este quiz é para você usar as palavras em destaques, colocando-os nas lacunas corretamente, para a pergunta o que é qualidade. Dê um tempo para que você possa assimilar como que você iria responder. Sua resposta deve ter ficado da seguinte maneira, utilizando as palavras em destaque, onde diz o consultor de gestão Vicente Falcone Campos, em 2014, conceitua que um produto ou serviço de qualidade é aquele que atende perfeitamente, de forma confiável e de forma acessível, também de forma segura e no tempo certo às necessidades do cliente. E essa outra é muito fácil. As ferramentas de controle da qualidade podem ser utilizadas de modo isolado ou em conjunto, pois elas possuem aspecto de se adaptar aos processos das empresas e os objetivos das ferramentas é ocasionar melhoria no processo produtivo da empresa, solucionando, prevenindo erros. Porém, que ferramentas são essas? Você pode destacar quais são as ferramentas? Sua resposta, se foi as seguintes, como Brainstorm, PDCA, 5W2H e SDCA, estão corretas. Como você iria preencher as lacunas deste fragmento de texto? Se sua resposta para preencher a lacuna foi com diagrama de processo de negócio privado, você acertou. O texto então fica: o diagrama de processo de negócio privado é utilizado quando não se tem interesse na interação deste processo com os outros, com os quais ele poderia interagir. Ou seja, o foco está no fluxo em si. As 4 perguntas a seguir estão compreendidas para preenchimento da lacuna com as alternativas A, B, C e D. Porém, com ênfase no texto. Para mapear os processos de forma concreta e bem definida, é preciso estabelecer qual tipo de entrevista será realizado. E esse fator é influenciado pelo propósito do mapeamento. Então, relacione o tipo de entrevista com a definição no texto pelas 4 perguntas, inclusive este a seguir. Dê um tempo para assimilar cada pergunta em cada slide que aparecer. Se sua resposta ao preencher a lacuna foi com entrevista estruturada, você acertou. O contexto fica da seguinte maneira: a entrevista estruturada se baseou em um roteiro pré-estabelecido que se caracteriza por fazer as mesmas perguntas para todos os entrevistados. Forneça aqui então um tempo para você assimilar como estaria preenchendo a lacuna do seguinte texto. Se sua resposta foi entrevista não estruturada, você acertou. O texto, então, fica da seguinte maneira. Já na entrevista não estruturada, o entrevistado pode definir a forma de como vai construir sua resposta. Não segue roteiro algum. Sua metodologia é a que mais se aproxima de um bate-papo, pois é estabelecida apenas por algumas perguntas. Forneça neste texto
um tempo para que você possa assimilar qual tipo de entrevista você estaria utilizando para preencher a lacuna. Sua resposta provavelmente está compreendida para formar o seguinte texto: a entrevista semi-estruturada segue a linha de entrevista estruturada. Entretanto, mesmo com o conteúdo pré-estabelecido, é permitido incluir novos questionamentos no decorrer da entrevista ou da conversação. E esse tipo de entrevista faz com que o entrevistador tenha mais liberdade para tratar o seu posicionamento sobre determinado assunto. Forneça neste momento um tempo para você assimilar que tipo de entrevista você estaria utilizando para preencher a lacuna. Sua resposta provavelmente está em entrevista clínica. Por fim, a entrevista clínica é definida por um conjunto de técnicas de investigação abordado por um entrevistador profissional que utiliza de conhecimentos psicológicos para descrever e analisar os aspectos emocionais do entrevistado. Como você iria ordenar o seguinte contexto? Está relacionado mais especificamente com a validação das mensagens trocadas e dos dados globais. Seria primeiro ou segundo momento? E neste outro contexto, seria primeiro ou segundo momento, onde diz é a validação do próprio processo de suas atividades, atores, dados e mensagens. Como ficaria sua resposta? Se você inverteu as ordens do primeiro e do segundo momento, você acertou. O primeiro momento consiste quando diz que é a validação do processo, de suas atividades, atores, dados e mensagens. E no segundo momento estaria o relacionamento mais especificamente com a validação das mensagens trocadas e dos dados globais. Como você faria a relação entre grupo e equipe entre as seguintes situações apresentadas no contexto? Forneça um tempo para que você possa assimilar. Se você relacionou o grupo onde os envolvidos tendem a trabalhar com o mesmo objetivo, porém não têm funções definidas, seus integrantes não se comunicam corretamente. Por isso, seus resultados quase sempre são abaixo do esperado. E se você relacionou a equipe como os membros estão voltados para o mesmo objetivo e têm funções bem definidas, e a comunicação entre os integrantes é excelente, todos relatam o andamento de suas atividades e existe uma ótima troca de experiência entre os envolvidos, você acertou. Como você iria preencher corretamente as lacunas com as palavras em destaques? Forneça um tempo para que você possa assimilar o contexto. Se a sua resposta foi de acordo com a seguinte leitura, onde diz que uma relação ideal com o líder é aquele em que ambas as partes sabem ouvir e o que o outro tem a dizer, ser humilde, ter empatia, se colocando na situação do outro, ter uma boa comunicação transparente e objetiva, principalmente em que o líder saiba dar liberdade e autonomia para a sua equipe, pois a principal relação que os une é a confiança. Como ficaria a ordem do primeiro ao quinto passo para o quadrante ao lado com as seguintes palavras: manter, classificar, padronizar, organizar e limpar? E nesta última pergunta, se a sua resposta ficou onde o primeiro passo é classificar, segundo passo é organizar, terceiro passo é limpar,
quarto passo é padronizar e quinto e último passo é manter, você acertou.